Sejam todas muito bem-vindas ao Tempo de Mesa. Filhas amadas, herdeiras, esperadas de Jesus. Quem está aqui pela primeira vez, como é que funciona o Tempo de Mesa? A gente abre a sala, vocês entram, a gente ora, a gente traz uma palavra, depois a gente faz uma declaração, libera a mulherada e depois a gente abre o microfone para falar. Bora orar? Quem puder, quem não estiver dirigindo, estiver em casa, fazendo qualquer coisa, para tudo que está fazendo, para se concentrar no momento agora. Porque se a gente faz as coisas, duas coisas ao mesmo tempo, se a gente quer prestar atenção no tempo de mesa e a gente faz outras coisas ao mesmo tempo, a gente não pega a porção perfeita. A gente pega só parte dela. Então, para a gente pegar a porção cheia de hoje, é indispensável a gente parar, respirar, se conectar, estar no presente, estar no aqui e agora, sem distrações. Quem puder, é claro, né? Largar tudo que está fazendo e se permitir viver esse momento, esse tempo de mesa. E já começa a declarar: Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia que não tem fim. E ela se renova em nossas vidas todos os dias. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que se colocou aqui disponível para aprender mais de Ti, estar na Tua presença, aprender contigo. Gratidão, Paizinho, porque hoje a gente acordou. Nós recebemos uma nova oportunidade de sermos filhas melhores. Não porque ser melhor é o que a gente consegue fazer por nós, mas porque o Senhor em nós, Paizinho, nos capacita, nos ensina todos os dias a ser essa filha amada, esperada, aceita, herdeira. E todas as promessas que já estão disponíveis para nós, à medida que a gente vai deixando de ser aquela filha que a gente aprendeu a ser, e se permite ser ensinada por esse Pai que nos ama, nos acolhe, nos aceita todos os dias, já nos aceitou. Quando a gente se permite estar neste lugar, Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele nos direciona. Jesus entra conosco nesse tempo de mesa, Espírito Santo esteja conosco no tempo de mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Aí a gente vai abrir hoje em Hebreus 11. Aproveitar que a gente já está numa batida, né? A gente falou onde está a nossa fé, tudo que a gente crê já está feito, todas as curas já estão acessíveis. Hebreus 11 fala assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. De novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, a fé é a certeza daquilo que eu espero. Mas eu nem vejo. Eu nem tô vendo, mas eu tô crendo que já está feito. Hoje de manhã até mandei um áudio no grupo ali do evento das meninas. Já tá feito. Porque eu creio, eu já declarei aos céus que está feito. Eu sou protegida, eu sou ungida, eu sou amparada. Então já tá feito. Eu não preciso fazer mais uma vez. É que nem fazer um exame de sangue buscando alguma coisa. É claro que tu vai buscar e vai achar. Vai achar. Ah, mas Cris, daí como é? Não tem que fazer um preventivo? O preventivo de saúde é oração, é declaração, é fé. É ação todos os dias, fazer o que precisa ser feito, se alimentar, fazer exercício, tomar água. E daí, quando a gente planta essas atividades, esses hábitos, o que que a gente colhe? A gente colhe saúde. Vai precisar fazer exame de sangue? Não, porque eu já sei que eu estou perfeita. Se Deus me fez perfeita e diante dos meus hábitos, das minhas escolhas, eu me torno imperfeita, então eu vou fazer o contrário do que o mundo me ensinou.
Eu não preciso de remédio para curar, eu preciso só de fé. Crer. Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu creio. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, as pessoas que passaram pela terra, elas acessaram grandes coisas por meio da fé. E elas receberam grandes coisas, elas viveram testemunhos por meio da fé. Porque ela é a certeza das coisas que eu não vejo. É a certeza, não existe dúvida. Porque senão seria a dúvida das coisas que eu não vejo. Não, é a certeza das coisas que eu não vejo. Se eu creio, eu tenho certeza que já está manifestado. Eu tenho certeza. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quando Deus criou todas as coisas, o que ele falou? Que haja tal coisa, e houve tal coisa. Ele acreditou que aquilo iria existir e aquilo existiu. Ele tinha fé, ele tinha certeza, ele cria que aquilo ali ia acontecer, ia manifestar. Que haja luz e houve luz. Que haja os mares, as terras, os oceanos e lá, e houve tudo isso. A palavra haja é muito forte. Que haja cura em nome de Jesus. Só que se tu só falar da boca para fora e não crer, não vai acontecer. É igual quando a gente rompe a primeira camada do perdão. Ah, pai, eu te perdoo. Lá. Foi a primeira camada. Primeiro tu fala da boca para fora. E tu vai treinando isso todos os dias. Até que isso internalize a nível almático. Até que tu olhe pro teu pai e tu veja a graça de Deus sobre a vida dele. Que tudo o que aconteceu foi necessário acontecer para tu chegar exatamente aqui onde tu tá hoje. Que tu olhe para tua mãe e tu agradeça tanto pela vida dela, porque tu reconhece através da vida dela a vida que tu tem. Mas não foi fácil reconhecer e honrar, porque primeira coisa que vem na nossa mente é apontar todas as coisas erradas que os nossos pais fizeram. Todas. Ah, mas podia fazer de tal forma, né? Porque podia fazer de tal jeito, porque podia ter feito de tal jeito, porque podia ter me amado, porque podia ter ficado comigo, porque podia. Mas não foi. Quanto mais a gente olha para o nosso passado e julga que o nosso passado, o que não aconteceu no nosso passado, a gente fica preso no nosso passado. O que é a fé? Tudo bem, aconteceu tudo isso, eu honro a minha história, agradeço pela minha história e eu acredito firmemente e eu declaro aos céus que a minha vida ela foi necessária e hoje tudo que eu vivi foi indispensável para eu viver uma autoridade, para eu viver uma cura, para eu viver um milagre e ajudar as pessoas através disso. Glória a Deus pela minha história. Eu acredito que a minha história ela foi importante. E eu creio que eu ajudarei muitas pessoas através da minha história. Eu não fico mais me vitimizando. Ai, coitadinha de mim, eu fui rejeitada. Eu tive crise de identidade, eu passei fome. Não, tudo foi necessário. Glória a Deus. Porque eu sou quem eu sou hoje devido à minha história. E quanto mais eu me torno grata, em camadas profundas, porque tem a gratidão. Ah, eu agradeço, Jesus, muito obrigada. Não. Essa é a primeira camada. Tem várias outras. E daí tu vai deixando essa gratidão invadir o teu coração, invadir o teu ser, invadir as tuas células. E tudo isso começa a te elevar a tua vibração. A gente sabe, o nosso corpo, ele é 70% água. Eu tomo a água, e essa água, ela entra no meu corpo. Vocês já viram um vídeo que um cientista, ele coloca uma gota de água, assim, num negócio que amplia, e ele fala palavras positivas, e aquela água, ela fica linda, e daí tem uma outra que ele fala só palavras negativas e a água fica horrorosa? É assim com a gente. A mesma coisa. Se eu fico contando historinhas, eu vivo as historinhas tristes agora.
Se eu declaro, eu tenho fé, eu tenho convicção, eu torno a gratidão algo tão profundo, tão intenso em mim, eu vivo isso. E isso é manifestado na minha vida. E eu consigo sentir Deus todos os dias na minha vida. Eu consigo perceber Deus através da minha filha. Eu consigo perceber Deus através do meu marido. Eu consigo perceber Deus através da minha amiga que veio me pedir ajuda e está perdida. É Deus sendo manifestado o tempo todo na nossa vida. Enquanto a gente está vibrando na ingratidão, pensando nas coisas ruins que aconteceram, a gente vai viver exatamente essas coisas. Porque a gente acredita nisso, a gente tem fé. A gente tem fé das coisas ruins e a gente tem fé das coisas boas. Vocês acreditam nisso? Que através da crença, da fé, da história ruim que tu conta, tu vive essa história ruim? E por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos? Porque eu acredito que o casamento da minha mãe e do meu pai não deu certo, então eu tenho fé, eu acredito que o meu também não vai dar. E adivinha o que eu vou viver? A mesma coisa. Igual. Igualzinho. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Olha que forte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem a fé, é impossível agradar a Deus. O que é a fé? É a certeza. Eu tenho uma convicção. Eu creio que já está feito. Já está feito. Porque eu sou filha. E eu não vou não vou arredar o meu pé da minha promessa. Já está feito. E ponto final. Não existe vírgula. Eu creio porque eu sou filha amada e eu estou aqui para viver o que precisa ser vivido para eu acessar essa promessa que já está disponível para mim. E se eu não estou acessando é porque eu ainda conto uma história e eu acredito nela. Mas qual é o desafio? 90% das coisas que a gente faz é inconsciente. Não é consciente. Ou vocês acham que a falta de confiança no marido de vocês é consciente? É inconsciente. Porque vocês projetam a mesma coisa que a mãe de vocês viveram. E vocês acreditam nisso, vocês têm fé que isso é verdade. Qual é o rolê? É desconstruir essa crença. Desconstruir, não, deixar essa fé. Não, isso aqui nada a ver. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito, eu comecei a acreditar e eu escolho acreditar nas palavras que foram liberadas na Bíblia para mim. E se eu não estou vivendo isso, é porque eu ainda não liberei alguma coisa que precisa ser liberada. O quê? Pai, olha só, eu já entendi o rolê. Se eu e o meu marido, eu e a minha casa, não acessamos ainda a nossa promessa, o que a gente está fazendo de errado que ainda não acessou? Que nem quando eu sentei do lado da Rafa lá na jornada. Não foi por acaso que eu sentei do lado dela. Ela estava morando com um homem que ela não estava casada ainda. E eles estavam pagando o preço por isso. Tem um preço que se paga por isso, por estar ajuntada. Deus não entrega a promessa para casal de namorado. Porque ainda não tem maturidade para lidar com a promessa. Deus só entrega promessa para o casal. Casal registrou lá na lei, fez o que precisa ser feito, porque existe uma lei aqui. Existe uma lei que ela precisa ser seguida. É indispensável seguir essa lei. E a Rafa, bem obediente, o que ela fez? Foi lá e fez o que precisava ser feito, né, Rafa? Bem linda, tá casada. Fala aí. Casei. E qual foi a primeira reação quando tu me viu? Lá na jornada? Falei. Eu falei pra você. Tinha casado que várias coisas eu tinha acessado. Antes de eu te entregar a palavra, antes de eu te entregar esse direcionamento, o que tu me falou que aconteceu quando tu me viu? Ah, que eu tinha rejeitado você, que a gente tinha entrado em conflito. Que era tudo aquilo que eu vi em mim, né? O reflexo.
E aí, como obediente, eu fui compreendendo que não era sobre a Cris. Era algo que eu precisava acessar dentro de mim. E aí os rolês começaram. Os processos começaram. Então aí. Porque não é só a Cris, entendeu? Não é nos Estados Unidos. Aqui também acontecem processos. Não é só lá, aqui também acontece. Não, gente, não existe, não tem como. Ninguém tira carteira de motorista com 17 anos. Tu só pega a carteira de motorista quando tu tem maturidade para dirigir um carro. Tu vai receber uma promessa quando tu cumprir uma lei. Coloca a ordem no que precisa ser colocado e as coisas vão acontecendo. Naturalmente, tudo vai acontecendo. E é só esperar. Pô, tô fazendo a minha parte, agora uma das promessas já vai ser liberada para mim. Agora, o que mais está aberto? Qual é a porta que está aberta que eu não sei ainda? São essas. Se vocês acreditam, lembra, né? 90% das nossas ações são inconscientes. Então, em alguma esfera, tem alguma coisa ainda que vocês acreditam que não vai dar certo o que vocês estão fazendo. Qual é o treino diário? Já deu certo. Deus me aceita, Ele me ama, existe uma promessa sendo liberada na minha vida agora. Agora. Porque eu já estou colocando a minha vida em ordem. Isso não está acontecendo é porque eu ainda estou crendo em histórias antigas. Eu tenho fé. Porque fica rodando lá no subconsciente. O casamento da minha mãe não deu certo. Eu vou esperar que alguma coisa dê errada no meu casamento para comprovar a crença, porque eu tenho fé. Eu acredito. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu acredito que vai dar errado, então vocês vão todos os dias plantar sementes para dar errado. Não porque vocês querem, mas porque a gente projeta todos os dias, 90% de todas as nossas ações, as nossas falas, dos nossos discursos são baseados nas histórias que a gente viveu, na vida que a gente viveu na nossa família. Quantas mulheres amarguradas a gente escutou durante o decorrer da nossa vida? Quantas histórias de mulher não casa? Não casa porque o homem trai. Não confie em homem, porque ele vai sair de casa. Uma hora ele vai achar uma outra mulher, ele vai sair de casa. E isso fica rodando em ti, porque tu acreditou nisso. E tu tem fé que isso vai acontecer. Gente, eu lapido isso todos os dias em mim, porque a minha crença é tão forte de que o meu marido ele vai sair de casa e vai me trair, que eu fico esperando isso acontecer. Eu fico esperando, às vezes, acontecer uma coisa errada para comprovar minha crença que vai acontecer. E eu falo, Jesus, me ajuda a mudar essa crença. Me ensina a trazer uma palavra de afirmação. Eu quero mudar minha fé. Eu quero deixar de acreditar nessas coisas. Que eu ouvi minha infância inteira. Eu fui treinada para ser independente, autossuficiente, não depender de homem para nada. Eu fui treinada para isso. E muito bem. Minha mãe era muito boa nesse treino. Por isso que eu digo quem é mãe aqui. O quanto é importante vocês se curarem, escolherem se lascar, porque as palavras que sairão da boca de vocês serão palavras de avivamento, de cura, para essa geração que está vindo através de vocês. A Maia ali com a guriazinha dela, ó. 5 aninhos. A Dari também tem uma menininha. A forma que a Maia olha para o marido dela vai ser a mesma forma que a filha dela vai olhar para os homens do mundo. A forma que a Dari olha para o marido dela vai ser a mesma forma que a filha dela vai olhar para os homens no mundo. É assim, gente. A nossa primeira referência de mulher é a nossa mãe e a nossa primeira referência de homem é o nosso pai. Por que que as famílias são muito atacadas? Porque família é projeto de Deus. E o diabo ele vai fazer o que ele quiser para destruir a família. E ele vai usar as mesmas coisas que Deus usa para afetar a gente, porque ele sabe tão bem de Bíblia quanto o próprio pai. Ele morava com o pai. Ele conhece Bíblia de cabo a rabo. Agora a pergunta que eu deixo para vocês, vocês conhecem Bíblia de cabo a rabo? Vocês têm as ferramentas necessárias para lidar com as artimanhas do diabo no dia a dia de vocês? Porque ele vai tentar. Desiste desse casamento, esse homem não presta. Olha aí, ó, olha o que ele tá fazendo. Não confia, não dá para confiar. Vocês já têm as ferramentas? Vocês pedem por essas ferramentas? Nem tudo é espiritual e nem tudo é emocional.
E discernir isso também é um processo nosso. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Eu creio, eu busco meu Pai, eu estou com meu Pai, eu estou na presença do meu Pai. Eu creio que ele, se a minha fé está depositada nele, apenas nele, em nada, lembra? Das coisas que a gente foi falando durante a semana? Onde está a minha fé? Se está em coisas, eu impeço que Deus me entregue o que já está disponível para mim. Se eu busco nele, se eu entrego tudo para ele, não tem como dar errado. Só dá errado se eu permitir que o que sai da minha boca são as minhas crenças antigas ou as minhas crenças novas, conforme eu estou andando com Jesus. Porque se eu estou tímida, eu sei que eu não sou tímida, porque Deus não é tímido. Então, o que deve sair da minha boca? Eu sou corajosa. Eu creio que Deus já está fazendo. O haja já é. É trazer do futuro para o presente. Já é. Eu declarei aos céus. Eu sou curada, eu sou curada. Eu comecei a me movimentar para viver essa saúde, porque eu sou saudável. Não adianta declarar que é saudável comer batata frita e hambúrguer e pizza todo dia. Não tomar água, não colocar o corpo em movimento. Daí tu tá querendo, né? Daí tu quer o milagre. Vai estar disponível? É claro que está disponível, mas a gente não precisa, né? Não precisa. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Ele nunca nem tinha visto a chuva. Ele não tinha visto nada, mas pela fé ele construiu uma arca. Pela fé, nós construímos todos os dias ou coisas ruins ou coisas boas. O que vocês escolhem construir através da fé de vocês? Continuar projetando escassez, rejeição, abandono, a historinha da vítima, coitadinha que foi traída, coitadinha que foi enganada, ou não? Chave e fechadura. Eu tenho consciência que tudo que aconteceu comigo, eu escolhi isso. Porque eu acreditava nisso, eu tinha fé que isso ia acontecer. Agora eu quero mudar. Já que eu tenho consciência disso, eu recebi a consciência, eu recebi um discernimento da parte do meu pai, que na mesma proporção que eu tenho fé para destruir a minha vida, imagina se eu colocar minha fé na mesma proporção para acessar o que já está disponível para mim. Porque fé é isso? Eu acredito no que eu não vejo. Eu estou crendo no que eu não vejo, porque eu confio no Pai que me colocou aqui. E se o próprio Filho do Pai, Jesus, ele falou que nós teríamos vida em abundância, e eu não estou vivendo essa abundância, por que eu não estou vivendo essa abundância? Porque eu creio, eu acredito que eu não mereço, que eu não sou honrada, que se a minha família não viveu, eu não sou merecedora de viver. Porque se tem alguém da minha família que ainda não está vivendo, eu também não sou merecedora de viver. Lembrem do que eu falo, cada um tem a vida que merece. Não é justo com a gente que está entregando a vida para Jesus, se lascando todos os dias, que a gente está buscando, a gente está declarando, a gente está aumentando nosso nível de fé, a gente está fazendo o que precisa ser feito. Ir para o nosso lugar de filha não é fácil. Meu Deus do céu. Eu sei a lasqueira que é. Eu que sei. Se tem alguém aqui que sabe o quão desafiador é estar no lugar de filha, misericórdia. Mas está valendo a pena. Dói. E sabe por que dói? Porque eu tive a minha vida inteira no lugar errado. Lembra que eu fui treinada para ser o Jorge? Eu fui treinada para ser o Jorge. Imagina me despir do Jorge. Não vai ser do dia para noite. Dói? A Keila rindo. Dói deixar de ser o Jorjão. Às vezes eu falo pro meu marido, me lembra quando eu estiver sendo o Jorge. E daí ele criou o Márcio, né? Porque o Márcio é uma versão um pouco melhorada do Jorge. Tá mais, né?
Márcia é mais leve, o Jorge é o brutão. Deixa que eu faça, eu carrego a sacola, eu carrego não sei o que no mercado, eu empurro o carrinho. O Jorge é assim. Não preciso de homem para nada, eu treino para isso mesmo. Eu era exatamente assim. Deixa que eu pago a conta. Eu entrava na frente, eu andava do lado de fora da rua. Eu acreditava que isso era o certo. E o que eu vivia? Eu vivia exatamente isso. Porque eu acreditei no meu treinamento, o treinamento da minha mãe. Eu confiei na minha mãe no treinamento dela. E eu não tô aqui desonrando ela. Eu estou aqui falando para vocês algo porque tem algumas mães aqui. E eu vou ser mãe. Tem mulheres aqui que também vão ser mães. Lembrem disso. Tudo que a gente deposita com fé nos nossos filhos, eles vão crer, eles vão acreditar e eles vão viver exatamente isso que a gente estiver falando para eles. Bah, filho, não dá para comprar tal coisa agora. Essa é a verdade ou é a tua crença? Ah, não dá para comprar tal coisa que eu gosto de comer agora. Essa é a verdade ou é a tua crença? Ou foi uma história que tu escutou da tua mãe e tu acredita nela? Ai, minha filha, não dá para comprar duas coisas, ou é uma ou é a outra, escolhe. Essa é a verdade ou é a crença? Porque se tu acreditar, tu tiver fé que tu só pode comprar um ou outro, se tu acreditar, tu tiver fé que não dá para comprar, ou se dá para comprar, dá no mesmo. A fé é a mesma. Não dá, meu filho não dá para ir no mercado e comprar o que a gente quer. Ele vai acreditar nisso. E ele vai viver isso. Agora, a gente sim pode comprar o que a gente quer, porque a gente serve o Deus do impossível, o Deus do improvável. Ele me restaurou. Eu era a mais improvável do rolê, a mais louca da balada. Eu era infinita do rolê, eu não queria nunca que a festa terminasse, eu queria me acabar sempre. Eu acreditava nisso. Eu tinha fé que a vida ia acabar e eu tinha que aproveitar tudo que dava. E de fato, eu devo aproveitar. Só que hoje o meu desfrute é outro. A minha fé está em outro lugar. Tem muita coisa ainda distorcida, principalmente no meio dos crentes. Deus está levantando filhos. Quando eu conheci a Carol e a gente começou a trocar umas ideias, ela estava vivendo algo bem parecido comigo. Eu estava muito incomodada com muitas coisas que eu escutava de crente. Gente, mas tá tudo errado, só eu que tô vendo? Tá errado isso. O meu propósito não é o mesmo propósito de Jesus, senão eu não ia casar. Jesus não casou porque o propósito dele era não casar. Eu não posso me comparar ao propósito do outro, porque eu tenho uma história individual e Deus vai me revelar o meu propósito. Ele que vai me mostrar a minha história e como ele quer me usar aqui na Terra. Imagina se todos os homens quisessem fazer a mesma coisa que Jesus fez, que é não casar. A gente nem estaria aqui. Nem estaria aqui. Então, se algo incomoda em vocês, não tá aí por acaso. Não tá por acaso dentro de vocês. Tem muita coisa que me incomoda. Eu comecei a me movimentar para botar essas coisas para fora que me incomodam. Quantas coisas eu transbordo aqui na vida de vocês? Porque me incomodou em algum momento e eu fui buscar respostas sobre isso. Quando eu não estava casada com meu marido, que eu era juntada com meu marido, eu estava buscando respostas por que que a gente não saía do lugar. Por que que eu vivia cansada? Por que que eu vivia esgotada? Por que que eu vivia sobrecarregada? E eu encontrei em Jesus todas as respostas. E eu ainda tenho mais outras respostas para descobrir. Tenho certeza disso. Certeza. Certeza. Tem muita coisa para descobrir. E sempre vai ter coisas para a gente descobrir, coisas para a gente ressignificar, para a gente curar. E amém, glória a Deus, eu falei para as meninas hoje de manhã. Se tem coisa se levantando diante de vocês, vocês acham que é o capeta? Estão enganadas. É Deus. Vocês falaram, eu quero viver isso, eu quero ajudar mulheres. E Deus, ele levanta situações, levanta a situação que ele quiser, a pessoa que ele quiser. Tu quer aprender a te posicionar? Ele vai levantar um capeta na tua frente para tu te posicionar se ele quiser. Tu quer aprender a se posicionar no mundo espiritual? Como é que tu vai aprender a se posicionar no mundo espiritual se teu marido não virar um giraia do teu lado? Já aconteceu comigo. E eu dou glória a Deus.
Porque eu comecei a repreender em nome de Jesus. Sai daqui, se encosta, e glória a Deus. Começou a aparecer umas sensações do negócio. Glória a Deus que tá aparecendo, que eu vou me posicionar no mundo espiritual, eu já tenho as ferramentas que eu preciso. Vocês ficam dando honra e graça, glória pro capeta. Bah, meu marido se levantou ali, prestes a gente um evento, e foi o diabo. Não. Não foi. Agradece. Ah, começou a aparecer um monte de problema na semana do evento. Glória a Deus! Porque eu pedi para crescer. A gente pede para crescer, a gente não quer enfrentar os desafios. E daí o que acontece? A gente está falando de fé, certo? Tu tá prestes a fazer um evento, tu pediu para Deus para crescer, tu pediu para Deus para evoluir, tu pediu para Deus para aprender. Daí acontece um problema, tu fala: "Bah, o inimigo se levantou para eu fazer o evento". Não, amada, tu pediu para crescer. Mas se tu acreditar que foi o inimigo que se levantou e derrubar, o que vai acontecer? Ah, o inimigo se levantou para me derrubar e eu vou acreditar nisso, o que tu vai viver? Tu vai cair. Tu vai desistir. Porque tu acreditou nisso. Tu acreditou, o inimigo se levantou através do meu marido, através da minha amiga, através da minha irmã, através da minha tia. Será que foi ele que se levantou? Ou foi porque tu falou que queria aprender e crescer, ajudar outras pessoas, tu tá recebendo uma oportunidade, através da vida dessas pessoas, de tu ir para um próximo nível, em maturidade para lidar com as coisas. Como é que se resolve um problema? Chorando diante dele ou resolvendo ele? Eu não vou chorar diante do diabo. Eu vou resolver, eu vou usar as ferramentas que Deus me dá todos os dias. Porque eu creio, eu tenho fé que todas as coisas que acontecem no meu dia é para me ensinar. E eu acordo e falo: vamos, o que a gente vai fazer hoje, Espírito Santo? O que a gente vai fazer hoje, Jesus? Qual é a filha amada que tu vai me mandar para eu ajudar? Porque tu em mim faz. Eu tenho essa fé, eu tenho essa crença. Agora, se imagina se eu ficar imaginando, bah, o capeta se levantou e mandou um monte de mulher com problema para resolver. Se eu acreditar nisso, vai ser. Agora, se meu coração, se a minha fé estiver inclinada, se a minha crença estiver inclinada a resolver o problema, não porque eu sou capaz, mas porque Cristo em mim me capacita, o Espírito Santo em mim me capacita, eu vou resolver o problema, não porque eu tenho capacidade, mas porque o Espírito Santo vai me capacitar. Eu vou ver o problema, vou falar: problema, Jesus, vem aqui, vamos resolver isso aqui? Eu acredito que ele vai me ajudar. Ah, um probleminha aqui, eu tenho uma amada aqui passando por um Jesus. Ô Espírito Santo, o que eu falo com essa mulher? Me ensina a comunicar, me ensina a falar, porque eu não sei. Eu não sabia falar como eu falo hoje. E eu tenho muito para melhorar ainda na minha comunicação. Mas se eu não tivesse começado, eu não estaria nem aqui. Porque eu acreditava, eu via, eu me colocava em eventos, eu me colocava em lugares, imersão, retiro, lá, e eu via mulheres falando. Eu nem falava, eu era tímida. E eu me conectava com aquilo. Não, peraí. Se ela tá falando que ela era tímida e ela não falava, eu vou ser essa mulher também. O que eu preciso fazer para ser essa mulher que comunica, que fala, que não tem vergonha, lá. E cá estou eu. Porque eu acreditei que era possível. Eu coloquei a minha fé que era possível mudar. Eu coloquei a minha fé quando os médicos falaram lá que eu fiquei muito doente porque eu comia tudo errado. Eles me falaram: se tu mudar a tua alimentação, se tu mudar os teus hábitos, tu não vai vir mais parar no hospital. Eu acreditei nisso. E glória a Deus que foi esse tipo de médico que me atendeu quando eu quase morri. Porque imagina se tivesse sido aquele médico do remédio, que ia me dar um remedinho e me falar que não tinha cura. Como eu tinha 11 anos, e minha mãe me levou no médico, e o médico me deu um remedinho e falou que não tinha cura minha enxaqueca. Ainda bem que eu não acreditei no médico. E eu busquei até encontrar com 26 anos o problema, o que eram as minhas enxaquecas. E resolveu. Tomava remédio todos os dias para enxaqueca. E a gente sabe o que acontece, né? A gente começa com paracetamol, e depois vai para um outro mais forte, depois um outro mais forte, um outro mais forte. Daqui a pouco a gente tá tomando um remédio pro estômago, que era o que acontecia comigo, para conseguir tomar o outro remédio que eu tomava todos os dias. E um vai dando problema no outro lugar.
E daqui a pouco nenhum remédio mais fazia efeito. E assim. E glória a Deus que quando eu fiquei doente, o médico falou para mim, se tu mudar os teus hábitos, mudar a tua alimentação, tu vai mudar a tua vida, tu vai mudar a tua saúde. Eu acreditei naquilo ali. Porque aquilo ressoou para mim e eu comecei a mudar a minha vida. A minha vontade é comer o que eu comia quando era criança. Claro que é. Porque conforme a gente vai curando a nossa criança, a gente vai curando a nossa alimentação. A gente vai tendo consciência das nossas escolhas. É muito poderoso isso. É muito poderoso. Vamos finalizando. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu creio que a justiça já está feita. Porque quem é o pai da justiça não sou eu, não é meu marido, não somos nós. É Deus. Ele é o pai da justiça. E pelo meio da minha fé, a minha fé nele, toda a justiça será feita. Inclusive a justiça das coisas que eu faço, das coisas que os meus pais fizeram, lembra? Das maldições hereditárias, a gente só colhe maldição por conta disso. Porque está sendo feita a justiça. A justiça, ela sempre vai ser feita. A gente colhe exatamente o que a gente planta. Eu perguntei para o Denis a respeito disso. Se a pessoa está fazendo e não tem consciência do que está fazendo, ok. Agora, se a pessoa está fazendo e tem consciência do que está fazendo, não ok. Ela até colhe parte dessas coisas. Mas depois que ela tem consciência, ela colhe 100%. E daí vem aquela coisa assim, ó. Eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes vinha um sentimento de culpa por não ter ido treinar, por exemplo. E eu olhava pra ele e falava assim, vida, vai adiantar tu sentir culpa de não ter feito? Não vai adiantar, não vai mudar nada, porque não tem como voltar atrás. Assim como eu às vezes me sentia culpada, e eu só falava isso pra ele porque eu aprendi. De não ter ido porque eu sabia que eu precisava fazer, porque quando a gente se torna adulta e madura, a gente sabe o que precisa ser feito, e a gente é sem vergonha. E a gente colhe os frutos disso, de ser sem vergonha. E a gente sabe o que precisa ser feito. E o que eu falo para as minhas alunas, saber e não fazer igual a zero. Eu sei que eu preciso tomar água, né, porque meu corpo é 70% água. Eu sei que eu preciso fazer um exercício de musculação para ter músculo, porque é o músculo que protege os meus ossos, as minhas articulações. Então, a probabilidade de eu ter uma doença é zero se eu tenho músculo no meu corpo. É zero. Isso a ciência já comprovou. Não é uma coisa que a Crislane acha. Se tu tem músculo no teu corpo, a probabilidade de ter uma doença é zero. O meu personal, na época de uns anos atrás, ele estava de moto, ele beijou um ônibus, ele não morreu porque ele tinha músculo no corpo. Os médicos falaram isso para ele. Tu não morreu porque tu tinha muita massa muscular. Ele não morreu por causa da massa muscular. E hoje ele fortalece ainda mais a atividade física, por conta do que aconteceu com ele. A gente sabe o que precisa ser feito. Vocês todas aqui, eu não tenho dúvidas que todas sabem que precisam botar o corpo em movimento. E por que não faz? Vocês colhem o fruto disso. Cansaço, indisposição, corpo todo entrevado, dor nas articulações, não tem energia para nada. Tu acha que é o quê, abençoada? A máquina precisa de manutenção, senão ela estraga. Usa um carro, até não poder mais sem fazer manutenção, o que vai acontecer com ele? Vai dar BO. Fica sem trocar o óleo, sem botar água. Fica sem fazer isso num carro, o que vai acontecer com ele? É a mesma coisa com a gente. Coloca uma planta dentro de casa e fica sem dar água para ela, o que acontece? Quem tem filho, deixa de dar comida e água para esse filho, o que acontece? Quem tem bichinho de estimação, deixa de cuidar desses bichinhos de estimação para ver o que acontece. É o que a gente faz com a gente todos os dias. Nós desonramos a nossa saúde, nós desonramos o nosso corpo, porque a gente acredita que não precisa, porque uma pessoa falou um dia que não precisa, ou porque não era tão importante, ou porque não era uma prioridade, vocês
acreditam nisso e vocês projetam isso, vocês se sabotam. Hoje eu falei muito sobre sabotagem com uma aluna da mentoria, porque a gente acredita que não precisa. Quem sabe hoje a gente não muda essa nossa fé. Eu sei que precisa ser feito. Eu creio, vou precisar sair. Tá bom, meu amor. Eu já vou fazer a oração, declaração para liberar vocês. Eu tô terminando aqui, vou terminar onde o Abraão falou ali, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Aconteceu isso comigo com meu marido. A gente nem sabia que lugar que Deus queria que a gente fosse. A gente só largou tudo, deixou tudo, vendeu tudo e foi. E no meio do caminho, ele começou a liberar as coisas, ele começou a direcionar a gente. A gente se lasca no corpo, a gente se lasca na alma e a gente se lasca no espírito. Existe um tripé. Existe um tripé. Onde vocês estão negligenciando hoje? Onde está a fé de vocês hoje? Pergunta a Deus, Pai, aonde está a minha fé nesse tripé? Está mais tendenciosa para um lado, para o outro lado? E dentro dessas três esferas, Pai, me revela, me traga a consciência. Eu quero mudar a minha fé, porque eu creio e eu quero tomar posse dessa verdade, não da minha verdade, porque a minha verdade é uma mentira. Quem está andando aqui com Jesus, quem anda com o Denis e a Bruna, sabe o que eu estou falando. Quem passa pela jornada também sabe o que eu estou falando. A gente conta várias vezes a mesma história, ela se torna uma mentira absoluta, não é nem verdade absoluta, é uma mentira absoluta, e quando a verdade entra, ela bate que nem um canhão na gente. Não é só em mim que bate. Vocês acham que só vocês que levam chinelada em canhão, torto direito? Eu também levo. E eu falo, pai, essa consciência que eu estou recebendo de cuidar do meu corpo, da minha saúde, do meu carro, é só eu que estou recebendo? Sim, minha filha, tu está recebendo para transbordar. Tem filhas que ainda não receberam. E tu só recebeu porque tu quis. Não permitam. Escutem o que eu estou falando e recebam no espírito de vocês. Não permitam que a doença chegue para vocês terem uma mudança de vida, como aconteceu comigo. Eu fiquei internada uma semana no hospital, achando que eu ia morrer. E os médicos falaram, mais um pouquinho, sem pâncreas tu não vive. Tá bom. Eu recebi isso, mas eu não tinha consciência, eu não sabia que o que eu fazia era errado, que as minhas ações eram erradas, que a minha fé, eu acreditava que aquela alimentação que eu comia era certa. Eu acreditava naquilo. Quando começou a cair os véus, né, que naquela época eu não falava isso, eu falava outras linguagens, quando comecei a ficar consciente das minhas escolhas, meu Deus, foi um choque muito grande. Não esperem ficar doente para mudar o estilo de vida de vocês, botar o corpo de vocês em movimento, tomar mais água, comer verdura, comer fruta, comer feijão e arroz. É simples, não é caro. A gente fala que é caro fazer dieta, mas não é sobre fazer dieta, é sobre tu ter uma consciência de um estilo de vida que é com relação conforme o que Deus deixou pra gente aqui. Aqui ele deixou. Tudo que vem dele é saudável, ponto. Ponto. E o que não vem dele não é saudável, é isso que te deixa doente, deixa a tua família doente. Óleo de soja é petróleo refinado. Quem usa óleo de soja em casa tá botando plástico dentro do teu corpo, do corpo do teu marido, do corpo dos teus filhos. Continua usando óleo de soja. Tem até um vídeo que eu repostei essa semana nos meus stories. Tem coisas que para reaproveitar passa por vários processos e são vendidos para reaproveitar, para não botar fora. E as pessoas compram, achando que é tudo bem, vou comprar, tá no mercado, é saudável, né? Tá no mercado, eu posso comprar e vou usar. Mas não. Busque no mercado de Deus e vocês vão saber. Tudo que Deus criou é saudável.
E o que o homem criou, a maioria dos casos, não vou generalizar, causa doença. Na natureza não existe nada, 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 nada que tenha gordura e açúcar junto. Ou tem gordura ou tem açúcar. Abacate tem gordura e não tem açúcar. Por isso que a gente bota um melzinho, né? Para conseguir comer. Óleo vegetal tem a gordura e não tem o açúcar. A fruta tem o açúcar e não tem a gordura. Foi a bênção do homem que criou gordura e açúcar junto para quê? Dopamina, prazer, gostosinho. E é o que mais causa doença no ser humano. Porque não foi feito por Deus, foi sintetizado pelo homem. Sintetizado pelo homem. Sintetizado pelo homem. E eu nem sei porque eu estou falando isso, que eu estava falando de fé. Vamos declarar. Vamos declarar. Glória a Deus. Fecha os olhos de vocês. Fecha os olhos de vocês. Respira fundo. Ai, ai. Paizinho, gratidão por esse tempo de mesa, por essas vidas abençoadas, Pai. Eu honro e agradeço a vida de cada mulher aqui, que elas tenham recebido, Pai, hoje no espírito delas, todas as coisas que eu compartilhei, todas as coisas que o Senhor usou minha vida, Paizinho, para declarar sobre a vida delas, para trazer consciência para a vida delas, para trazer consciência para a família delas, Paizinho. Todas as coisas que a gente vive, todas as coisas que a gente vive é baseado na crença, na fé de coisas que a gente viveu. Tem coisas maravilhosas disponíveis para nós. E se a gente crer e declarar onde a gente estiver, a gente vai acessar. Queiram ver com os olhos espirituais, não com os olhos físicos e os olhos carnais. Eu declaro sobre a vida de vocês. E eu selo sobre a vida de vocês. Toda a consciência acessada hoje, vocês começarão a colocar em prática na vida de vocês, na família de vocês. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre a nossa vida. Consciência sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações. Porque nós já sabemos, Paizinho, que saber e não fazer é igual a zero. Então, Pai, nos capacita. Espírito Santo nos constranja quando a gente deixar a sabotagem nos dominar. A gente escolhe governar sobre essas vontades da nossa carne, a gente escolhe exercer o domínio próprio sobre as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas de hoje são baseadas nas nossas escolhas, na nossa fé, nas nossas crenças, nas coisas que a gente viveu no nosso passado. E o que o pai hoje declara sobre a vida das filhas? Tenham consciência das suas escolhas. Vocês podem sim escolher dominar sobre essas coisas, governar sobre essas coisas. Basta falar, ter fé, acreditar. Eu creio que o pai que me criou, o pai que me gerou no útero da minha mãe, ele me fortalece todos os dias para eu exercer governo e domínio próprio sobre as coisas que eu ainda não tenho capacidade de exercer. Eu tomo posse disso porque eu creio nisso. Eu creio no Pai que me cuida, eu creio no Pai que me protege, eu creio no Pai que me colocou aqui por um propósito, que vai além da minha compreensão mental, vai além da compreensão de todas as coisas que eu criei em algum momento da minha vida. E eu creio, eu tenho fé que ainda esse ano eu viverei grandes milagres na minha vida. Que é nesse tempo que eu viverei grandes milagres na minha vida. Eu creio que tudo que está disponível vai ser liberado em nome de Jesus sobre a minha vida e a vida de todas as mulheres que estão aqui, porque nós escolhemos todos os dias ter consciência das nossas escolhas, que devido às nossas escolhas, baseadas nas histórias que a gente viveu, a gente ainda projetava, porque em nome de Jesus nós não faremos mais isso, porque hoje nós selamos a consciência divina em nossas vidas. Consciência das nossas escolhas, das nossas ações. Consciência que nós ganhamos um carro, que ele deve ser feita a manutenção todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O meu dever para honrar aquilo que Deus me deu, que é o meu corpo, é cuidar dele. Ele é uma máquina. Não tem como mandar uma máquina para a guerra sem manutenção. Não tem como mandar uma máquina para a guerra com alguma coisa faltando.
É necessário e indispensável a gente olhar para essa máquina e honrar essa máquina com atitudes e escolhas conscientes todos os dias. Eu não estou aqui para falar para vocês que vocês devem deixar de fazer as coisas. Não. Eu estou aqui para falar para vocês que tudo que a gente planta, a gente colhe. E não é errado comer uma pizza, desde que essa pizza seja comida de vez em quando. Não é errado comer um chocolate, desde que isso seja feito de vez em quando. Mas as nossas escolhas diárias, elas são conscientes, porque eu sei que é no diário, é no dia a dia que eu planto saúde, eu planto cura na minha vida. Se antes eu acreditava nas histórias que a minha família contava, hoje eu acredito, eu creio, eu tenho fé nas histórias que Deus conta sobre a minha vida. E eu tomo posse dessas histórias, dessas promessas, das coisas que Deus fala sobre a minha vida. E eu honro todas as histórias que foram contadas, mas eu não sou essas histórias. Eu sou as histórias que Deus conta sobre mim. Eu sou herdeira, eu sou ungida, eu sou aceita, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou esperada. Essas são as verdades sobre a minha vida. Eu sou curada em nome de Jesus. Nós todas somos curadas no nome de Jesus. E eu tenho consciência que todas as doenças que eu colho é porque eu escolhi autorresponsabilidade. E a partir de hoje é selada essa autorresponsabilidade em vocês. Tomem posse. Eu sou responsável das coisas. Jesus, eu não quero ser mais essa filha. Pai, eu não quero mais ser essa filha que não tem consciência das escolhas. Eu quero ver, eu quero enxergar com os olhos espirituais. Eu tomo posse dessa consciência, sela em mim essa consciência, Espírito Santo me constrange quando no diário, no dia a dia, eu não estiver cuidando da máquina, quando eu estiver desonrando o corpo que Deus me deu. O nosso Pai nos deu esse corpo. Como está o nosso corpo? Como está o nosso tempo? Eu estou honrando ou estou desonrando? Se eu estiver desonrando, Jesus, me mostra, me manifesta. Deixa claro para mim, como água. Deixa claro para mim. Me constrange. E é assim que eu declaro. Que haja consciência diariamente nas filhas, para que a gente saiba, a gente tenha com clareza espiritual, rica em detalhes, as coisas que nós estamos colhendo por não ter consciência do que a gente estava plantando, que a partir de agora nós iremos plantar conscientemente a saúde que nós queremos colher ali na frente. Eu escolho ser uma filha saudável porque Deus me fez assim. Ele me fez com saúde. Ele me fez curada. E se hoje eu não estou assim, é porque eu estava escolhendo errado. Estava escolhendo errado. Estava escolhendo errado. A partir de hoje eu declaro e tomo posse dessa verdade. E eu tenho fé, eu creio que já está sendo manifestado sobre a minha vida e a vida de todas essas mulheres aqui, Pai. Essa consciência e todas as outras que já estão disponíveis para nós. E na medida que a gente vai aceitando, e a gente vai declarando, e a gente vai se movimentando, a gente vai recebendo mais, e mais, e mais. Porque o nosso copo está vazio, ele está vazio, ele está vazio, e nós queremos aprender contigo, Pai. Nós tomamos posse, pode nos transbordar, Paizinho, porque nós estamos vazias das verdades absolutas que a gente carregava. Eu tomo posse das verdades que o Senhor diz sobre mim, na palavra. Eu tomo posse das verdades que Jesus me fala todos os dias. Que caia por terra, em nome de Jesus, todas as verdades que eu carregava, que eram mentiras. Eu declaro que haja, Pai, essa consciência todos os dias em nossas vidas. Já é, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. 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 Obrigado por nos ensinar. Gratidão, Pai, por nos ensinar. Gratidão, Pai. Gratidão, Pai. Gratidão, Pai. Gratidão, 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 gratidão.
Gratidão por tanto. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão. Quem quiser sair está liberada. Be happy. E quem quiser ficar para escutar o que a Rafa quer compartilhar, fique. Fale, Rafa. Oi, mulheres. Gente, a gente fica até mais leve, né? Parece que. Ai, meu Deus, parece que os pesos, as camadas vão caindo. Aí a gente vai ficando assim, né? Mais leve. Oh, meu Deus, é bom demais. Glória a Deus. Então, o que eu queria compartilhar é que justamente quando você estava falando aí a respeito, né, de filhos, aí eu já botei a mãozinha justamente porque eu falei, eu preciso compartilhar isso, porque na verdade, Deus tem colocado a minha filha para poder me ensinar. E, assim, às vezes chega até a ser constrangedor, né? Porque aonde a gente precisa dar os exemplos, né? Da gente poder mostrar, aí acaba que quando a gente é aqueles filhos meio teimosos, né? Com o papai, aí o Senhor vai falar assim, peraí que eu vou usar a minha outra filhinha em miniatura para poder confrontar, para poder ensinar. Então, enfim, o que eu vejo assim hoje, por exemplo, na Amanda, é que conforme a gente tem trazido a palavra de Deus para ela, conforme o entendimento que ela está tendo, ela muitas das vezes ela fala assim, mamãe, você acha que você está certa fazendo assim? Aí eu fico assim, Amanda, ela não, só me responde. Aí eu, tá, Amanda, eu tô aprendendo, eu tô no processo. Aí ela fica, esse seu processo está muito lento, porque eu já aprendi, mãe. Aí, tipo assim, a gente vai sair, ela fica esperando o pai abrir a porta do carro para ela entrar. Se ele não pegar para poder abrir, ela fica parada, né? Esperando. Aí ele olha, aí ele, desculpa, filha. Aí vai lá e abre. Aí ela entra, ela, muito obrigada. Aí eu olho para a cara dela e falei assim, Amanda, gente, eu ainda não tenho esse hábito. Assim, a gente está sem carro agora, é no Uber. Mas toda vez acontece isso. Ele vai lá e abre a porta, ela entra. Aí eu tô começando já, né, a também, eu vou ter que aprender um negócio desse, né? Não é possível. Que não entra na cabeça da pessoa. Enfim, e a questão, por exemplo, dos planos dela. Gente, eu quando conto isso para algumas pessoas, tem pessoas até que me julgam, né? Assim, no sentido de falar assim, não é possível, Rafaela, você não orienta essa menina? Eu falei, gente, se é isso que ela já tem de conhecimento da parte de Deus e ela já tomou posse, eu não tenho que interferir, não. Se Deus já colocou no coração dela, se ela já está fazendo esse planejamento, então deixa Deus agir na vida dela. Que ela fala assim, mamãe, olha, eu vou começar a fazer pesquisa de campo, até me acabo de rir, né? Vou fazer pesquisa de campo com 17 anos, para eu começar a namorar com 18. Vou noivar com 19, casar com 20 e o meu primeiro filho com 21. Que eu não quero ficar velha para ter filho, não, igual a senhora, que depois de 10 anos de casado que foi ter filho, né? Era para eu já ser maior de idade agora e ainda tenho, né? 13 anos. Aí eu fico assim, Amanda. Aí ela, não, mãe, é verdade, mãe, você demorou muito. Então eu quero ter logo meus filhos e vou ter logo um atrás do outro, porque aí cresce tudo junto, aí é um trabalho só. Aí eu fico, meu Deus. Aí eu vou e pergunto, sim, mas e como é que fica a questão dos seus estudos? Ela falou, ué, mãe, eu vou estudar, entendeu? Vou fazer minhas coisas, mas só que quem vai sustentar a casa, quem vai prover é meu marido. Eu vou trabalhar se eu quiser. Então, eu não vou ter essa preocupação. Aí eu olhei assim para ela e falei, Amanda, tá certo, minha filha. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, eu alimento sim, né, esse entendimento dela, porque eu creio que é por aí sim. Na verdade, é como você tem falado, assim, a gente acabou tendo uma distorção, né, ao longo da nossa vivência, por conta, né, dos nossos pais, enfim. Eu, na verdade, eu tive muitos exemplos da minha mãe nesse sentido de ser independente, de ficar buscando realmente o sustento e não ficar na dependência de marido.
E assim, hoje eu vejo a minha filha que está sendo totalmente diferente de mim, e eu agradeço a Deus por ela já estar tendo realmente esse entendimento, porque é isso que Deus quer, né? E eu falo assim, Amanda, eu aprendo muito com você, filha, porque até em questão da escassez, que é um processo também que eu estou lutando aí para reverter, ela me ensina tanto, Cris, tanto, mulheres, porque ela fala assim, mãe, se papai pode dar o melhor para a gente, para que a gente vai ficar escolhendo o mais barato? Se papai pode pegar e comprar, eu quero comer japonês. Aí eu falo assim, filha, mas japonês é caro, então vamos esperar assim, né, um momento da gente comer, vamos... Aí, olha, vocês acreditam que o período que eu estava na jornada, eles comeram japonês todos os dias. Na sexta, no sábado, no domingo. Aí, quando eu cheguei, ela veio me contar. Aí eu falei assim, não acredito. Aí ela, mamãe, a gente aproveitou, a gente fez a festa, porque se você tivesse aqui, você já ia falar, não, é só um dia. Aí eu falei, Jesus, que lascado na minha cara. Meu Deus! E assim, eu tenho aprendido muito, porque de fato, né, quando a gente toma posse da verdade, daquilo que realmente, né, Deus tem para nossa vida, se Ele fala que é para a gente desfrutar do melhor dessa terra, que é para a gente ter vida com abundância, então para que a gente vai se conformar? Para que a gente vai querer o mínimo, o pouco, se o nosso Deus é o Deus de abundância, Ele é o dono do ouro e da prata? Aí eu falei assim, Jesus, me cura, me ajuda, porque não é fácil, como você falou. Cada dia é uma pressão na mente para entender, e de fato a gente só consegue se realmente a gente colocar em prática. No momento que a gente vê, né, a situação, aí você já começar, não, peraí, sai, e ela fala assim para mim, mamãe, repreende a escassez na sua vida, em nome de Jesus. Isso é coisa do inimigo, mãe. Caia por terra. E eu, amém, minha filha, é isso que eu vou fazer. Toda vez quando vem aí o pensamento, as ações que eu vejo que é da escassez, mamãe vai repreender, em nome de Jesus eu vou ser liberta. Aí ela, amém, já tá na hora. Aí eu Já faço tá na hora, meu Deus. Amém, é isso, viu? Muito obrigada. Obrigada, meu amor. A gente não precisa lutar com a escassez. A gente só tem que, né? Não é só tem que, nós escolhemos olhar com fé, convicção e certeza que nós já temos tudo que a gente precisa. Nós já temos. Nós já temos. Ou eu olho com fé. O que é a palavra de hoje? Foi falado sobre fé. Então, eu tenho fé na escassez ou eu tenho fé na abundância? O que vai dar o mesmo trabalho. Não vai tentar repreender. Porque não é espiritual, é mental. Tá na mente, não tá no espírito. Por isso que não vai adiantar repreender. Porque daí o que acontece? Se eu quero repreender algo mental, eu tô sendo religiosa. Agora, se eu tenho consciência que a minha escassez vem de crenças e padrões que estão se repetindo na minha vida, porque eu escutei isso, eu acreditei nisso, eu coloquei fé nisso, qual é o meu papel? Eu deixo de crer nisso, porque eu tenho fé. O que é a fé? Eu acredito que essa crença, ela é uma mentira. E qual é a minha crença a partir de agora? Eu acredito que eu sou abundante, porque Deus me fez assim. E eu vou treinar isso todos os dias na minha mente. Porque é mental, é emocional. Eu acreditei, eu botei meu coração, eu acreditei que eu viveria escassez. E eu vivo escassez. Vai adiantar repreender? Não vai. Eu nunca fiz método CIS, mas teve uma frase do Paulo Vieira, num vídeo que eu assisti dele, e ele falou: por que tem tanto crente pobre? Por que tem tanto crente pobre? Porque quer resolver com uma oração, coisa que só vai conseguir resolver mudando a tua mentalidade. Por isso que tem um monte de crente pobre, que não mudou a mentalidade. O próprio Paulo falou: transformai-vos a partir da renovação da vossa mente. Não é espiritual, é mental. É a mudança da mente, a mudança da mentalidade. Se eu acredito que eu vou viver a mesma história que meus pais viveram, eu vou viver a escassez que os meus pais viveram. Vai adiantar orar? Aí eu repreendo em nome de Jesus. Não vai adiantar orar. Não vai adiantar botar os pés de Jesus. O que eu faço hoje?
Se eu já entendi isso, discerni isso, eu falo assim, ó, Jesus, coloca na minha vida uma pessoa que vai me ajudar com essa crença aí. Porque eu não dou conta sozinha. Se eu preciso mudar a minha mente, a minha mentalidade, e eu não tenho ferramentas para isso, eu vou pedir ajuda de quem sabe. Por isso que na mentoria eu falo de corpo, alma e espírito. Porque não tem como tu resolver com ferramentas espirituais coisas mentais. E vice-versa. Tu não vai repreender em nome de Jesus a tua procrastinação. Porque não vai ser assim que tu vai resolver, não é essa ferramenta. Eu vou conseguir tomar água num prato? Não é essa ferramenta. Eu vou conseguir varrer o chão com essa luminária que está me dominando aqui? Não vou, não é essa ferramenta. O problema é que a gente traz uma confusão achando que a gente vai conseguir resolver algo mental com ferramenta espiritual. Eu só vou conseguir resolver as coisas espirituais com ferramentas espirituais. Só vou conseguir resolver coisas mentais com ferramentas mentais. Não tem como resolver fazendo uma bagunça. Não tem como. Isso o próprio Paulo Vieira, que ele é no number one em treinamento de desenvolvimento pessoal mundial, foi ele que falou, não foi a Crislane que tá falando. Por isso, e ele falou exatamente assim, por isso que tem um monte de crente pobre, porque quer resolver com oração coisas mentais. E eu só tô repetindo para que vocês entendam de fato. Por que a gente nunca vai conseguir entender com a mente as coisas espirituais? Porque é espiritual, não é mental. E vice-versa. Não tem como tu resolver espiritualmente coisas mentais, não tem como. Impossível. Não tem como. E já peguem isso para a vida de vocês. Verdade. Qual Tem é a todo ferramenta que eu preciso para mudar essa crença? Porque crença é mental. A mente criou. Vocês lembram que eu falei essa semana que a mente não sabe identificar o que é pensamento, o que é imaginação, o que é verdade, o que é mentira? A mente é assim, ela é uma bagunça, porque a gente criou essa bagunça nela. Ainda mais mulher, né? Tem 599 pensamentos por segundo, eu acho. E daí a gente vive essa bagunça e a gente projeta essa bagunça e não sabe nem para que lado é o norte. A gente vive que nem um barco sem o leme, porque não sabe para onde ir. Eu tô tentando resolver emocionalmente o que é espiritual, mental, e eu tô vivendo essa bagunça e eu não dou conta de conseguir ir para academia porque eu não tenho a ferramenta para lidar com a minha preguiça, minha procrastinação. Existem ferramentas para cada área da nossa vida. Eu tô falando só das 3 principais, existem 12. Existem 12 áreas da vida para ser desenvolvida. As 3 principais é corpo, alma e espírito. Porque elas vão reger todas as outras. Tem a financeira. Vai adiantar tu querer lidar com dinheiro se emocionalmente tu não tem emoção para lidar com dinheiro, vai gastar tudo que vai entrar? Vai adiantar hoje um milionário ir lá numa vila e dar 1 milhão para um pobre? Não vai adiantar, porque ele vai torrar tudo. Emocionalmente, ele não tem maturidade para lidar com aquele 1 milhão. Porque ele não desenvolveu as emoções, não desenvolveu a maturidade, então financeiramente ele vai ser um lascado. Todos os livros de mentalidade abundante que eu li, a maioria do Napoleão Hill, quem me conhece sabe o que eu tô falando, ele fala sobre emoções. Se tu não tem um emocional forte, tu te torna um lascado. Por que falam venda é emoção? Porque a gente se lasca através do emocional. Ou a gente prospera através do emocional, ou a gente se lasca através do emocional. Ou a gente se lasca acreditando que a gente é escassa, ou a gente se prospera acreditando que a gente é abundante. Isso aí tá na mente, não tá no espírito. O espírito até tenta trazer, mas a gente nega, rejeita o tempo todo o aprendizado. Fala, Kellen Maria. Boa tarde, amadas. Glória a Deus. Não, eu tava com a câmera fechada, né? E arrumando umas coisas ali. Eu disse, não, vou ter que abrir essa câmera. Meu Deus do céu, Jesus amado. Quando você falou ali, né, Cris, sobre a abundância. Hoje de manhã eu tive uma experiência, né? De manhã, durante o dia, né? Vamos dizer assim. Bem como a Rafa tava falando sobre a escassez, né?
que, meu Deus, é uma coisa que também, misericórdia, Jesus. Tô nesse processo, daí que nem a filha dela falando, mamãe, mas quanto tempo tá nesse processo? Tá devagar, não vai, não anda. E aí eu vivi algo hoje que eu disse assim, esse é o caminho, né? Só tem que seguir por ele. O que que acontece? Hoje de manhã fui ter meu tempo com Deus ali, e aí eu tava sentada na cama, e daí eu disse assim, comecei a declarar, vem cá, vem amor, vem. Comecei a declarar que a abundância entrasse na minha casa. Ó, o papai já vem, tá? Que a abundância entrasse na minha casa. Porque que eu disse assim, que a abundância entre, bebê. Só um pouquinho, tá? O papai já vem. O papai foi trabalhar, ele já vem. E aí é o Rafa. Olha, 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 olha ali, olha ali. Meu Deus, coisa linda essa criança. Oi? O papai já vem, amor. Tá? Ele já vem. Tá? O papai já vem. Vamos aqui, ó. Vamos aqui na rua, vamos aqui na rua. E aí eu comecei a declarar que a abundância viesse, né? Abundância de paz, abundância de harmonia na minha casa, abundância da presença do Senhor e a abundância em relação ao dinheiro. Que ele entrasse pelas portas, entrasse, né, pelas janelas, entrasse, olha, qualquer buraco da casa que tivesse que ele entrasse, né? E eu senti, sabe? Eu não sei explicar para vocês. E aí, agora de tarde, o meu marido, eu vou me arrumando para fazer o serviço, porque ele vai trabalhar de noite, né? De guarda. Só que daí ele disse, eu vou trabalhar com o meu primo, meu tio. Daí eu disse, ué, não comento. Ele disse, não, tô te falando agora. E na hora eu lembrei abundância. A palavra abundância. Porque já tá liberado. Já tá liberado, só que a gente precisa declarar. E não tem outro jeito, é a gente falar. Só que o que acontece? A mente escassa da gente, ela nos bloqueia. Como assim tu vai falar algo que, tipo assim, da onde? Só que quando a gente declara, e bem como a Cris falou, né? Até dou um conselho, né? Quando vocês estiverem pesquisando alguma coisa na internet para escutar áudios e coisa, eu também estou escutando áudios do Napoleon Hill. E, meu Deus do céu, minha mente tem feito assim, bum! Que às vezes eu não dou conta, é tanta coisa, tanta informação. E aí eu queria compartilhar isso daí com cada uma de vocês, que é a gente declarar. É declarar. E fazer, porque o que acontece? Quando a gente tá, né, nesse negócio de a gente ser escasso, isso é meio que uma coisa assim, como assim, né? Como assim tu vai falar algo que, da onde? Ou aquela coisa, né, que nem a Cris estava falando, né, sobre a gente vai no mercado, eu vou escolher isso, isso e aquilo, aquele outro. Mas por quê? É a crença, né, que tipo, não posso levar, não, isso aqui, não sei o quê. Porque é na mente da gente. É na mente da gente. E no universo, imagina, o depósito de Deus está aberto. Tá aberto. Só que o que acontece? A gente não fala, a gente não declara, nada vai acontecer. Até então, meu marido ia trabalhar de noite e já era isso. Só que daí, como eu declarei de manhã e esperei, deixei, Deus enviou. Por quê? Porque eu me posicionei. E é isso que a gente tem que fazer. É difícil. É difícil porque a gente fica... eu não sei nem explicar. Só quem tem mente escassa que sabe o que é isso. Misericórdia, Jesus. Ai, meu Deus. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada, glória a Deus pela tua vida, mas vocês acham que eu não trato isso todos os dias? Eu também trato. Todos os dias. Todos os dias eu tenho oportunidades de romper na escassez. Não tem cura. Cada fase tu vai rompendo cada vez mais, e tu vai rompendo, e tu vai rompendo. Kellen, olha pro teu filho que tá no teu colo. Olha para ele. Olha pro teu filho. Se isso não é abundância, eu não sei mais o que é. Tu já é abundante. A abundância já entrou na tua vida. Tu gerou uma vida. A maior riqueza de uma mulher é gerar uma vida. Tu já é muito rica. Muito rica. Milionária. Essa é a maior riqueza que tu pode ter na tua vida. As outras coisas são só coisas. Só coisas. Olha essa criança, que coisa mais linda. Falta alguma coisa nessa criança? Tem os 10 dedinhos na mão,
os 10 dedinhos no pé, enxerga, escuta, e tu acha que tu não é abundante, que tu não tem abundância na tua casa? O problema é que a gente coloca os nossos olhos na abundância errada. Tu já é abundante, tu não precisa de nada, tu já tem tudo que tu precisa. Tudo que tu precisa agora tu tem. Agora o que falta é declarar, ter fé, escolher mudar a tua mentalidade, porque é só uma mentalidade. É só uma mente que precisa ser transformada, lavada todos os dias. Pode lavar, Jesus, lava minha mente, lava minha mentalidade. Porque eu já sou próspera, eu já sou abundante, o meu solo é fértil. Ou tu acha que tu é mãe porque o teu solo é seco? Amada. Se fosse seco, se a tua casa fosse seca, escassa, tu não teria nem tido um filho. O teu solo é muito fértil. Só que se tu acreditar que a abundância ela vai chegar, ela só vai chegar. Agora, se tu declarar que tu é uma filha abundante, porque o que é Deus? Deus, ele é a abundância, ele é a vida, ele é a riqueza, ele é a saúde. Tu não precisa falar para a abundância vir para tua casa, ela já está na tua casa. Porque o teu filho é a abundância, ele é a saúde, tu é uma mulher com solo fértil, tu é abundante. E declara, eu sou. Eu sou porque eu sou filha feita em imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é, eu também sou. Eu sou abundante. Eu tenho saúde. Eu sou próspera. O meu solo é fértil. Essas são as declarações. E depois, quando eu subir o vídeo, assistam de novo esse finalzinho. Se vocês esquecerem das declarações, escrevam essas afirmações, escrevam essas declarações e repitam elas quantas vezes forem necessárias. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Todo mundo aprendeu na primeira? Eu não. Eu tive que repetir, 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 até andar na bicicleta. Querem tomar posse? Repete todos os dias. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, porque meu pai é, eu sou também. É essa linguagem que a filha amada deve ter. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não vou ter, porque se eu falar no futuro, eu só vou viver no futuro, eu quero viver no presente. É no presente que eu quero ver. É aqui agora, o Denis e a Bruna falam. Por que eles falam isso? É no aqui e agora. Eu sou próspera. Eu sou rica. Eu tomo posse no presente do que é meu. E pronto. E vai treinando, vai treinando. Eu não ganhei músculo aqui, ó. Olha o músculo dela. Eu não ganhei músculo em um dia. Eu treinei, eu exerci consciência corporal, eu fui lá, me lasquei. Ninguém ganha algo do dia para a noite. Tu vai treinando, 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 treinando a tua mente, vai deixando de ser procrastinadora, vai deixando de ser preguiçosa, vai deixando de ser quem verbalizava que não tinha. Porque é essa posição da filha amada. É essa fala da filha amada. É declarar sem ver. Meu marido, e a gente fala porque a gente vai começar a falar mais ainda. Eles só eram banana porque eu declarava isso. E eu comecei a declarar sem nem ver. Eu continuava vendo banana, mas eu declarava sem nem ver. Meu marido é próximo, meu marido é curado, meu marido é restaurado, meu marido é rei, meu marido governa, meu marido é rico, meu marido é milionário, meu marido é bilionário, meu marido é o homem mais rico do mundo. Não adianta a gente querer ajudar o mundo sem dinheiro, infelizmente. E não é nem infelizmente, é felizmente. Felizmente, a gente precisa sim do dinheiro para ajudar as pessoas. E se eu sou escassa, eu vou ajudar quem no mundo? Todo mundo aqui, eu falava sempre, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ajudar todo mundo, eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar as pessoas pobres. Como se eu tinha uma mentalidade escassa. Agora eu falo assim, vida, faz um pix de tanto para o projeto não sei o quê. Vida, faz um pix de tanto lá para as crianças não sei o quê. E ele faz. Porque mesmo sem acreditar, eu tinha fé que iria acontecer. E eu declarei no presente, meu marido é rico, meu marido é governante, meu marido é próspero, meu marido porque se ele é filho, eu também sou filha, então eu vou tomar posse do que é meu agora. É essa a fala. E em meses, a gente viveu, 6 meses, a gente está vivendo coisas que a gente não viveu em anos. Porque eu sou audaciosa.
corajosa, destemida, que nem a Dari. A Dari, ela tem esse ranço gospel, esse negócio da fé e ativação, e eu vou fazer. E é questão de pouquíssimo tempo que essa mulher vai estar voando, vocês vão ver. Reconheçam nela, reconheçam em mim. Quanto a gente mais reconhece na outra, a gente toma posse também. Porque o que está em mim também está em vocês. Não está só em mim, porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Pai. Nós não viemos de pai diferente. É o mesmo Pai, igualzinho. Tudo que ele plantou em mim está em vocês. Olha que coisa mais linda, mais rica, mais bela. Tudo que ele plantou em mim também está em vocês. Se eu vejo a Kellen hoje como uma mulher rica e próspera, é porque eu também sou essa mulher rica e próspera. Se eu vejo a Rafa como uma rainha, eu olhei para ela e vi uma rainha, toda ornada, toda, cheia de ouro, cheia, ela era puro ouro. Eu vi isso nela. Então, se eu vi isso nela, eu reconheci a realeza dela. Eu também tenho isso, porque eu sou filha do mesmo pai. Eu fui adotada pelo mesmo pai. E vocês foram adotadas pelo mesmo pai. Reconheçam isso nas outras irmãs, reconheçam isso nas outras filhas, e vocês vão tomando posse, vocês vão vivendo o sobrenatural de Deus na vida de vocês, na família de vocês, no casamento de vocês. Eu estou vivendo milagres no meu casamento, porque eu acreditei mesmo sem estar vivendo. Eu criei, eu tive fé. Porque se na palavra diz, na Bíblia diz, tenha fé e será teu, eu tenho fé, eu tomo posse, porque vai ser meu. Já é meu agora, em nome de Jesus, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E acabou, não tem outra crença, não tem outro nada, porque é meu, eu sou filha do meu pai, eu tomo posse e eu pego pra mim que é meu. Acabou. Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! É isso aí, é desse jeito. Vou falar para eu liberar vocês. 1h30, meu Deus. Não, a gente pode ficar a tarde inteira, Cris, aqui. Pode ficar a tarde toda, a noite toda. Não tem problema, né, Sussão? Não tem. Né? Não dá vontade de ir. Meninas, olhem, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Meu Deus do céu. Olha, hoje é dia dos professores, né? Eu não sou professora. Só que Jesus, ele é tão assim, ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, que ele diz, filha, tu vai ficar em casa também, mesmo sem tu ser, mas tu vai ficar em casa. Tu não tá acreditando, não? Peraí que eu vou fazer contigo. E acabou que o escritório, todos os outros escritórios estão abertos, mas Maceió não está. Maceió está fechado, o escritório junto com todas as creches de Maceió, e tá tudo certo. Glória a Eu Deus. disse, se precisar, eu trabalho de casa, porque o Senhor disse, vai ficar em casa. E eu disse, Jesus, já está começando aquela sensação assim, dizer, ai, hoje eu estou no dia de filha amada, de herdeira, já tomei posse, já estou, já sou, já é. A minha mesa, eu disse, eu fiz mesa aposta de café da manhã, tomei meu café da manhã tranquilo, com meu amor, deixei o cafezinho pronto para minha filha, e agora estou aqui, de mesa aposta também, na minha casa, na minha sala, meu almoço, esperando meu esposo chegar ao trabalho. Glória a Deus. Viu só? Isso é só uma fagulhazinha do que tu vai viver quando tu deixar o teu posto atual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu disse, ó, Jesus. E assim, é no simples, porque na minha mesa só tem o arroz, o feijão, o frango, a salada, um suco da fruta sem açúcar, um grãozinho de bico. É no simples. Mas isso não é simples nem aqui nem na China, não sei de onde tirou. É isso verdade. é abundância, isso é riqueza. Na tua mesa tem a riqueza, porque Deus, ele tá aí. É verdade. Foi eu posso provar. Ele que criou o feijão, escuta, mulher. Ele criou o feijão, ele criou o arroz, ele criou o grão de bico, ele criou o suco que tu fez. Então, a tua mesa é próspera, ela é farta, porque tem tudo que Deus criou. Ele fez. Então, a abundância já está na tua mesa. Isso aí não é nem aqui, nem na China. Em nome de Jesus. E essa crença cai agora, isso sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai, já era, já foi tocada. Olha o prato de Jesus ali. Eu falo assim, ó, olha a riqueza, a abundância da minha mesa, porque tudo que Deus fez, meu pai fez, está aqui na minha mesa. Está na minha mesa. É isso. E meu esposo ainda não percebeu, nem a minha filha, mas todas as vezes que a gente vai fazer as refeições, eu coloco um prato a mais na mesa.
Estou Glória a colocando Deus. prato a mais. Porque Glória a Deus. eu disse, Jesus, o Senhor é o primeiro, é o convidado principal para estar presente dentro da minha casa. Espírito Santo de Deus, que se faça presente, que eu desapareça, que o Senhor cale a minha boca na hora que eu precisar calar a boca, que o Senhor me dê ousadia na hora que eu precisar falar, o Senhor que eu seja ousada, porque eu sei que, como você falou, Cris, você foi